Olá, seja muito bem-vindo ao Bissocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pipeline, o que é uma pipeline, e também a gente vai desenvolver uma pipeline na prática através do serviço do GitHub Actions. A gente vai fazer o desenvolvimento dessa pipeline e vai colocar ela em execução através dessa plataforma. Porque pipeline é um conceito que muitas vezes pode provocar dúvida nas pessoas que estão iniciando nessa área. Mas é muito simples. Pipeline, também chamado de jobs ou algo do tipo, é nada mais nada menos do que um arquivo com vários códigos que realiza uma sequência de etapas, que a gente chama geralmente de workflows ou stages, de várias tarefas que são programadas ao longo desse código. Essas tarefas a gente chama de vários passos, vários steps, de forma automatizada. Vou te explicar um pouquinho melhor. O que é o seguinte: geralmente a gente faz vários comandos repetitivos para executar um projeto e, por exemplo, sempre quando você salva um projeto, até então no Word, não dando essa questão de salvamento automático, você sempre tinha que ir lá e dar um Ctrl S ou algum atalho ali para salvar um arquivo, tá? É como que se a pipeline fizesse um salvamento automático desse arquivo toda vez que você digita. Então você não precisa ficar dando sempre aquele Ctrl S, que é um comando que você tem que fazer manual até então e repetitivo. É isso que a pipeline faz. Só que aí voltando para a área de desenvolvimento. Geralmente a pipeline ela baixa do GitHub, ela faz testes, ela faz execuções automáticas. Então, ao invés de você sempre dar um F5 ou verificar se o código deu erro ou não manualmente, ela vai fazer isso para você. A gente vai desenvolver esse passo a passo de stages, de tarefas, de passos, e uma vez dentro daquele arquivo programado, e depois, ao invés da gente executar comando por comando todas as vezes, não, a gente simplesmente executa aquele arquivo, que é o arquivo pipeline, e esse arquivo ele vai executar por consequência tudo que está lá dentro, as tarefas que a gente colocou. A gente pode executar essa pipeline manualmente, executando ela, né? Executando o arquivo com comando, e o arquivo vai executar todos os comandos em consequência disso. Ou o que geralmente é feito, esse arquivo ele pode ser, essa pipeline pode ser executada através de um gatilho, um trigger, que de forma automática, por exemplo, toda vez que eu for jogar um arquivo no Drive, ou no GitHub, ou no repositório, ele executa esse comando manualmente, ou com timer, por exemplo, todos os dias às 5 da tarde esse arquivo é executado. Então isso também é feito, tá? A execução da pipeline também, na maioria das vezes, ocorre automaticamente. Além disso, a pipeline ela gera logs com stages, logs sobre os stages, se deu certo, se deu errado, o que deu certo, o que deu errado. Então ela tem essa função de logs. E falando do GitHub Actions, que é um serviço do GitHub que permite que a gente crie pipelines, esses workflows, para trabalhar em conjunto com os repositórios, com os projetos lá do GitHub, que é o que a gente vai fazer. E você precisa ter uma conta no GitHub ativa para a gente conseguir fazer isso, já que a gente depende do GitHub, tá? Todas as nossas ferramentas elas serão online, então é independente do sistema operacional que você tiver, se é um Windows, um sistema com kernel GNU Linux, um Chrome OS, o Mac OS, qualquer um deles vai funcionar, até porque todas as ferramentas elas são online. Esse é um exemplo prático, né, que a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor do que é uma pipeline. Então, é um arquivo, nesse caso aqui do GitHub Actions, ele é um arquivo YAML, então é .yml o final, o nome tanto faz, que ele é executado toda vez que a gente jogar o projeto, que a gente confirmar uma mudança no projeto e jogar ele na rede. Tá? Toda vez que a gente jogar esse projeto para a internet, a pipeline, no caso esse arquivo, ele vai executar esses 3 stages, esses 3 passos com esses steps, com essas tarefas. Vai construir o arquivo, tá? Vai, sei lá, rodar um código ali que vai executar o arquivo, os comandos que vão construir, na verdade, o arquivo, vai testar o arquivo, então ele vai ter 3 passos de códigos que ele vai testar esse arquivo para verificar se há erros ou não, e depois, se cada um deles passar, o segundo só vai executar
em decorrência do sucesso do primeiro, do anterior, tá? Por fim, ele vai publicar o arquivo, vai fazer o deploy. Qual que é a diferença entre build e deploy, tá? Ou publish nesse caso, tá? O build, ele só constrói o arquivo, compila o arquivo. O deploy, o publish, ele publica o arquivo no ambiente de produção. O arquivo, no caso, o projeto, tá? No ambiente de produção. Então ele faz o build e prepara tudo, além do build, para deixar pronto para a pessoa, o cliente, no caso, sair usando o projeto em questão, tá bom? Então, a pipeline é isso, é um arquivo, tá? Por trás desses passos tem um arquivo. Isso aqui é código que toda vez que a gente executar esse arquivo, seja execução manual, a gente vai lá, dá um comando e executa o arquivo, ou através de algum evento, como por exemplo aqui, toda vez que a gente fazer push no GitHub, esse arquivo vai ser executado e essas tarefas serão realizadas, informando se houve sucesso ou erro em decorrência do que foi modificado no arquivo. O objetivo do nosso encontro é desenvolver uma pipeline na plataforma GitHub Actions para a gente clonar uma API REST Django que eu mesmo desenvolvi e coloquei lá no meu GitHub, que a gente já vai ver em seguida, que é sobre músicas, tá? É um sisteminha de Django para web bem simples, sem interface gráfica, só para a gente cadastrar músicas e visualizar músicas, para a gente fazer teste mesmo, tá? A gente vai executar no repositório da pipeline, ou seja, a gente vai pegar lá do meu repositório e vai jogar no repositório novo, e nesse repositório a gente vai preparar o ambiente de Python e Django e executar esse projeto e testar para ver se esse projeto está funcionando dando erro. Esses são os passos que a nossa pipeline vai fazer. Tecnicamente, primeiro, o nosso arquivo a gente vai programar, tá? A gente vai verificar em qual repositório está essa API REST, esse projeto de Django. A gente vai clonar ele, a gente vai puxar ele para o repositório que a gente está na nossa pipeline. A gente vai criar um repositório já já. A gente, depois disso, vai configurar o Python nesse repositório para que a gente consiga executar o projeto futuramente. A gente, então, com o Python instalado, vai instalar as dependências de Django, o pip, o Django, tudo que a gente precisa para rodar esse projeto. A gente vai começar a executar esse projeto rodando o banco de dados, as migrations, executar esse projeto na prática rodando o servidor Django e fazer 2 testes através do curl de requisições a essa API REST. Um para inserir música através do verbo post e outro para a gente listar as músicas cadastradas no sistema através da requisição de método get. Tá? É isso que o nosso arquivo de pipeline vai fazer. Toda vez que a gente executar esse arquivo, ele vai fazer esses 2, 4, 6, 7 passos. Ele vai fazer esses 7 passos com uma execução do nosso arquivo, ou a gente pode programar, por exemplo, para ele executar esses 7 passos todos os dias ao meio-dia. A gente também pode fazer isso. Nesse caso aqui, a gente só vai fazer isso de forma manual. Vou clicar aqui em cima, a gente vai lá para o meu GitHub. Esse é o repositório do projeto Django. Então, é um projeto simples de música, ele é Django, tá? A gente pode cadastrar música, editar música, visualizar música específica, listar todas as músicas e excluir músicas. É isso que faz. Não tem interface gráfica, a gente só trabalha com código, tá? É justamente a fim de testes. E vamos dar uma olhadinha, então. Primeiro, no seu repositório, a gente vai criar um repositório chamado test pipeline. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Pipeline. Vou colocar uma descrição, não preciso colocar descrição nem nada, eu vou criar o repositório, tá? E é nesse repositório que a gente vai vir aqui em Actions, tá? Nesse Actions, a gente vai configurar um workflow simples. Bom, aqui a gente já tem um exemplo. Vamos dar um Ctrl+A e apagar tudo. A gente vai vir no VS Code Online. Eu acabei tirando algumas coisas aqui para deixar ele mais limpo. E a gente vai começar a desenvolver a nossa pipeline, tá? Eu vou salvar esse arquivo aqui, vamos colocar a formatação aqui, ó, YAML, tá? Isso aqui, YAML, e vou salvar como pipeline. Vou colocar isso na área de trabalho, tá? E pronto, a gente já tem aqui. Então, a gente vai começar a desenvolver a nossa pipeline. Qual que é o nome da nossa pipeline? Vamos colocar Django API Pipeline. Pode colocar o nome que você quiser, tá bom?
Aí, quando essa pipeline vai ser executada? Quando a gente fazer push, ou seja, quando a gente executar o projeto, quando a gente jogar o nosso projeto na internet. O branch é o principal, é o branch main. Isso aqui tem a ver com o GitHub. Os jobs, que são os stages em algumas bibliografias, e os steps, tá? Jobs muitas vezes é conhecidos como steps. Aqui a gente vai definir pipeline. Isso aqui faz parte da sintaxe, tá? Runs on. Quando que a gente vai rodar? Onde que a gente vai rodar? No Ubuntu Latest, que é um servidor de Linux, tá? Porque a gente precisa disso. Quais são os passos? O primeiro passo, a gente pode colocar o nome que a gente quiser, tá? Eu vou botar aqui, verificar repositório. Então, a gente vai verificar qual vai ser o uses, tá? Geralmente eu jogo isso aqui para cá. Actions / checkout. Então, a gente vai fazer o checkout na versão 3, nessa forma. A gente vai verificar o repositório. Depois disso, a gente tem um novo step chamado, vamos colocar um espacinho aqui depois do hífen, clonar repositório da API REST Django, tá? A gente vai clonar. O que a gente vai executar aqui? Run. Vamos colocar aqui um pipe, que daí a gente consegue colocar vários comandos. O primeiro, a gente vai pegar o código lá do... Eu vou tirar aqui o minimapa, tá? A gente vai pegar o código lá desse meu GitHub, da minha conta pessoal, tá? Que tá no https://github.com/ meu nome, Matheus, e meu sobrenome, Schwede, SCHWEDE, / nome do projeto, music, _ Django, _ API, _ REST, .git, tá? A gente não vai fazer clone via SSH para não ter aquela questão da autenticação. Esse repositório é público, a gente só vai baixar ele dessa forma. Na verdade, o que o clone faz? Ele baixa o repositório do link para o nosso repositório em questão, ou para a nossa máquina. Aqui a gente pode fazer um cd music, esse aqui, tá? Music, Django, API, REST, sem o .git no fim. /music, _ project, que na verdade eu tenho a API REST dentro dessa outra pasta chamada Music Project. Essa é a pasta do projeto do Django. A primeira pasta, Music Django API REST, é só a pasta do repositório, por isso que eu coloquei esse CD ali. A gente vai informar isso nos próximos steps, tá? Seguinte, o próximo é, a gente já fez o clone do repositório, agora a gente vai ter que configurar o nosso ambiente, então configurar o nosso Python. A gente vai ter que executar o Django, então o Django precisa do Python. Run, actions, / aqui então a gente vai usar o setup, hífen, Python, na versão 4, _v4, tá? @v4, aliás, com uma condição, tá? Aqui a gente vai utilizar a versão do Python, Python version, pode ser isso aqui, ó, 3.10, tá? Mais atual no momento que eu estou gravando esse vídeo. E no próximo step a gente vai, com o Python instalado, a gente vai instalar dependências. Aonde que a gente vai trabalhar com Working Directory, que é a pasta onde é que está a nossa API REST, tá? Isso aqui a gente vai pegar daqui, ó. Esse comando aqui, music Django API REST, que é a pasta do repositório, / pasta, nome da pasta do projeto, que é a Music Project, tá? E aqui a gente vai rodar algumas coisas, tá? Então, aqui, pipe run. Então, a gente vai rodar um comando aqui, na verdade, a gente primeiro vai fazer o pip. Então, a gente vai usar Python -m pip install -- upgrade pip, que a gente vai rodar. Então, a gente vai instalar as dependências. No caso, a gente vai instalar o pip. E com o pip, às vezes no Linux tem que ser pip 3, tá? Mas aqui a gente vai usar só pip. Pip install Django.
e também o Django REST Framework para a gente executar esse projeto Django, e é uma API REST, então a gente tem que instalar também o Django REST Framework, que é o serviço do Django para API REST. Feito isso, a gente já instalou as dependências, agora a gente vai montar o banco de dados, as bases de dados do nosso projeto, tá? De novo, o Working Directory, ele vai ser o mesmo. A gente sempre vai ter que informar isso no início de cada step que a gente vai querer fazer, tá? E o run pipe, aqui a gente coloca os comandos. Aqui a gente está usando duas linhas de indentação, tá? A gente precisa deixar uma indentação clara, nesse caso eu estou usando duas linhas. Para a gente executar as migrations, Python ou Python 3, tá? Manage.py, que é o arquivo de execução, make migrations, tudo junto. E também eu já vou executar mais um comando, Python 3, manage.py, nesse caso só Python, manage.py, migrate. A gente vai montar as migrations e executá-las, ou seja, preparar a base de dados para o nosso sistema REST de músicas receber dados e trabalhar com dados. Tá? Feito isso, a gente já pode iniciar o servidor Django. Tá? Aí a gente também vai usar o mesmo Working Directory. Vou colocar aqui e a gente vai rodar os seguintes comandos. Tá? A gente vai rodar esse comando em NoHap, porque é um comando que ele mantém a sessão presa. Então, a gente vai rodar esse comando em segundo plano, em background. Por isso que a gente usa NoHap. Aí o comando python manage.py run server, para rodar o servidor Django. A gente coloca um e-comercial no fim para deixar esse comando lá para background. Ou seja, a gente vai deixar o servidor rodando, e rodando um comando que ele vai ficar executando interativamente, mas ele não vai travar a sessão que a gente está, e a gente vai poder fazer outras coisas, outros comandos, mesmo com esse comando estando em execução, como, por exemplo, aguardar o servidor iniciar. Então, a gente vai colocar aí aguardar o servidor iniciar, que a gente vai fazer o seguinte, sleep 10, só para a gente verificar aí se o servidor vai iniciar ou não. E por fim, com o projeto produzido e o servidor, o projeto executando, a gente vai fazer testes, tá? O primeiro é teste de requisição post, onde que a gente vai inserir uma música nesse nosso sistema de músicas, tá? O que a gente vai colocar aqui, ó? Através do cur, tá? hífen x maiúsculo, a gente define o verbo, nesse caso post. Qual que é a URL padrão, tá? http://localhost na porta 8000, tá? 8000 barra. Aí o nosso endpoint é api/musics no plural, barra. Contra barra para a gente colocar o comando embaixo, -h maiúsculo. Aí a gente vai ter que colocar o conteúdo, content, traço type, o type é maiúsculo também, tá? Content type é application JSON, que ela vai ser de JSON, contra barra, próxima linha, -d minúsculo, aí a gente coloca aspas simples, abertura e fechamento de chaves, porque a gente vai inserir os dados. Então, title, maiúsculo, que é, aliás, minúsculo, tá? Title, que é o título da música, fora das aspas duplas, a gente coloca o valor da música. Vou colocar aqui 1000, vamos colocar yesterday, tá? Fora das aspas duplas, vírgula, artist, que é o nome do artista. Vamos colocar aqui Beatles. The Beatles, ok? Dessa forma, o próximo é o álbum. Que eu não sei, a gente pode colocar aqui Yesterday.
Assim, então a gente faz, entre aspas, simples, abertura e fechamento de chaves e os dados da música. Title, Yesterday, o artist, que é o nome do artista de Beatles, e o álbum, tá? Isso aqui é específico do meu sistema, tá? Que eu fiz. A gente vai inserir uma música, ou seja, método post. Por fim, a gente vai verificar um teste de requisição no método get, ou seja, a gente vai listar as músicas, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema, cur, hífen x maiúsculo, agora é o verbo get, que a gente só vai listar, bem? A gente vai listar as músicas, na verdade nem precisa colocar verbo get, tá? Eu vou colocar direto, http://localhost na porta 8000 barra o nosso endpoint, que é api barra musics, músicas, tá? No plural, barra no fim, não dá para esquecer. Dessa forma, nesse caso a gente terminou o arquivo da nossa pipeline. Ele tem 54 linhas, basicamente, usando aí os espaços, né, de indentação. No caso, sempre quando a gente fazer o push no branch main, ou seja, sempre quando a gente jogar lá no GitHub o projeto, ele vai criar um servidor de Ubuntu, Linux, e no Linux a gente vai verificar se o repositório está existente, a gente vai pegar lá do meu repositório pessoal, lá da minha conta, a nossa API REST, a gente vai entrar na pasta do repositório e na pasta do projeto. Tá? Isso aqui não é necessário porque a gente tem que definir o Working Directory a cada step, cada passo. Mas eu coloquei ali por critério de informação. Primeiro, então, a gente vai configurar o Python, instalar aí a versão do Python para esse nosso Ubuntu, para a gente conseguir rodar e instalar as dependências, tá? No workflow, que é o Working Directory do nosso projeto. Então, que é o Music Django API REST, que é a pasta do repositório. Dentro dessa pasta do repositório tem a pasta do meu projeto Django API REST, que é a Music Project. Então, a gente entra dentro da pasta do projeto Django API REST. A gente instala o pip, atualiza ele, instala o Django e também o Django REST Framework, já que é um projeto Django e um projeto Django com verbos REST. Então, só o Django não é necessário, a gente tem que instalar esse outro também. A gente monta as migrations, ou seja, prepara o banco de dados, inicia o servidor Django, ou seja, executa o projeto, aguarda um pouquinho o servidor iniciar e fizemos os testes. O primeiro é de requisição post através do curl, que ele faz essas requisições. O verbo post, a gente vai adicionar conteúdo no nosso projeto. A gente vai inserir registros. Como é um projeto de músicas, a gente vai adicionar uma música. Então, a gente coloca aqui os dados, tá? No caso, D é data. Os dados, então, que são obrigatórios de informar o title, que é o título da música, o artist, que é o nome do artista da música, e o álbum, que é o nome do álbum da música. Esses são os 3 campos obrigatórios. Depois disso, a gente faz também um teste com o curl de requisição GET, ou seja, ver a lista das músicas que estão cadastradas na base de dados da nossa API REST, cujo link do Django é o localhost na porta 8000 e o nosso endpoint, tanto para o post, tanto para o get e para o delete também. Não, aliás, para o post e para o get. Eles são barra API, barra musics no plural, tem a barra no fim. Tá? Eu vou pegar esse código aqui, Ctrl+A, Ctrl+C, vou colar aqui no GitHub Actions. Aqui eu vou trocar o nome de Blink, vou botar Pipeline Django 1. Ok? Vamos verificar aqui se está tudo certo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado branch, tá? No singular. Eu estava dando uma olhada. É branches, no plural. Vou até editar para nós aqui. Branches, tá? Que a gente pode colocar uma lista, tá? Eu coloquei só o branch main. Run with. Vamos ver se está tudo certo. Name configurar Python. A gente tem que. Deixa eu ver se eu coloquei o. Na verdade, aqui, estou dando uma olhadinha. É use, tá?
uses, porque a gente está usando, tá? Aqui, ó, uses, ok. A gente fez isso aqui também, tá? Uses with Python version na versão 3.10. Eu acredito que dê certo. A gente vai ter que fazer o commit, a gente vai ter que executar essa pipeline simplesmente assim, tá? Vamos confirmar aqui. Legal. Agora a gente pode clicar aqui, ó, nos... vamos ver aqui, ó, criar pipeline. Vamos clicar em cima dela. E ela está verificada, tá? A gente tem o conteúdo dela. Clicando em cima dela, a gente pode vir aqui. Actions. Tivemos um erro. Vamos clicar aqui para a gente dar uma olhadinha, então. Aqui a gente tem a pipeline, jobs, e a gente tem todo o setup. O que a gente pegou aqui, ó? Instalar dependências, tá? Ah, aqui eu fiz errado o comando, ó. É por isso que a pipeline é legal. A gente consegue ver, ó. A gente configurou os jobs, verificou o repositório, pegou lá o repositório da nossa API REST, tá? Lá da minha conta pessoal, configurou o Python, mas na hora de instalar, no caso de atualizar o pip, eu coloquei ali o texto errado, tá? Então aqui a gente vai vir aqui, editar essa pipeline, a gente vai conseguir editar aqui. Vamos dar uma olhadinha lá onde é que está o comando. Upgrade pip. Vamos dar uma olhada se a gente consegue fazer essa modificação. Confirmar. A gente pode vir aqui em Workflows. Tá? Ela está amarelinha, ela está pendente. A gente pode clicar em cima dela, ver os detalhes. E aqui está indo de um por um, tá? Tá dando tudo certo. Ó. É isso que a pipeline faz. Então, por exemplo, a gente executou ela nesse momento manualmente. Agora a gente pode, toda vez que a gente subir um projeto, executar isso aqui automaticamente. Ou seja, vamos configurar a pipeline, o Ubuntu, verificar o repositório, clonar o repositório, pegar lá da minha conta, configurar o Python, tá? Verificar o Python, instalar o pip, instalar o Django, tá? Montar o banco de dados do nosso projeto, iniciar o servidor Django, a gente tem todo o log aqui. Aguardar o servidor iniciar 10 segundos e fazer os testes de requisição POST com o curl. Inseriu esse campo field é necessário. Enfim, aqui já tinham algumas cadastradas, tá? Acho que faltou alguma... o release date, tá? A gente teria que informar o release date. Vamos fazer aqui. Aqui, ó. A gente pode complementar. Vamos complementar direto, tá? Eu esqueci um dado na nossa pipeline. Workflow file. Mas isso não foi erro da pipeline em si. Foi um erro meu com relação ao meu sistema. Que ele pede também a data, tá? Aqui, ó. Vamos colocar aspas duplas. Release date. Aí, a gente pode colocar, por exemplo, o ano, 2000, o mês, dezembro, vamos colocar Natal. Eu vou atualizar aqui. A gente pode colocar aqui, ó, pipeline atualizada, é o nosso commit. A gente vai confirmar. Vamos voltar lá nos nossos workflows. A gente, inclusive, consegue ver a pipeline aqui, o que a gente modificou, tá bom? E a gente consegue dar uma olhada aqui, ó, a verificação e também os detalhes dela, tá? A gente consegue voltar aqui no sumário e verificar isso aqui no modo mais gráfico. Ela está sendo executada. A gente tem um log, tá? Dessa pipeline. E eu acho que ela executou tudo com sucesso. Vamos clicar em cima dela. E aí a gente consegue ver, ó, tá? O uso dela aqui. A gente consegue também ter uma ideia de quanto tempo ela está em uso. A gente consegue clicar em cima dela. Tem algumas anotações por causa do Ubuntu. E deu certo. Vamos entrar só aqui no Post Configuration Python. No caso aqui, o test post. Vamos ver o que a gente retornou.
Ele ainda não colocou aqui a release date, talvez eu tenha colocado de uma forma incorreta, mas deu certo e inclusive já tinham outras músicas cadastradas no nosso sistema, tá? O que significa que deu certo, a nossa pipeline funcionou e todos os passos eles foram completos. Claro que esse feedback aqui do release date é um campo esperado do nosso sistema, mas acontece que a pipeline ela não faz essa verificação, talvez que a gente pode colocar como um stage, no caso, um step extra, verificar se algum campo necessário foi informado incorretamente ou como nesse caso estava faltando. Tá? Isso são complementos que a gente consegue fazer nessa pipeline, que é esse arquivo de workflow, que a gente define lá vários fluxos, executa esse arquivo manualmente, como nesse nosso caso, ou através de algum gatilho, um timer, e toda vez que executar esse arquivo, ele consequentemente vai executar todos os passos dentro dele. Mais informações, esse código, você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site e desses códigos estarão na descrição. Um abraço e bons testes com as pipelines do GitHub Actions.